Não, ele não está bem há muito tempo e isso é um mistério, uma pergunta de US$ 1 milhão, né? O que acontece com ele? Por que não consegue jogar? O que está havendo? Né? Fez a cirurgia, já se passaram aí meses de trabalho e não consegue render. Acho até que ele poderia até perder a posição se tivesse aí à disposição todo mundo. Não tem Bruno Henrique, não tem Pedro, não tem Cebolinha, não tem Michael. Ele poderia ter o meio campo com Pulga, De La Cruz e Gerson, jogar com 2 pontas e um atacante. Até sem o Pedro, Bruno Henrique, Michael, Cebolinha, Luiz Araújo, Plata, 2 desses caras. Até Juninho. Dá para jogar com o Juninho, mas aí não vai barrar agora, né? O Juninho não vai barrar o Arrascaeta. A não ser que estivesse num outro momento. Então, eu acho que ele precisa descobrir o que está acontecendo. Acho que aí é uma tarefa do Felipe, da comissão técnica, com o jogador. Porque o que falta agora? Já operou o joelho. Começo de temporada, fez pré-temporada. O que falta? Ele comete alguns erros técnicos até que não combinam nem com a qualidade do futebol dele, né? É estranho. Começar com o boletim médico do Flamengo. O Flamengo emitiu um comunicado, sendo transparente como sempre, mas eu tenho alguns questionamentos sobre esse comunicado, sobre esse boletim médico. Everton Cebolinha. Nesta sexta-feira, o atacante foi reintegrado ao grupo e realizou parte do treinamento no campo do CT Jorge Elal. O jogador tem apresentado boa evolução ao longo da semana. Tem chance de ser relacionado para o jogo de domingo contra o Fluminense, final do Campeonato Carioca. Danilo, cortado da seleção brasileira, já estou avisando a vocês, o zagueiro ainda se encontra em processo de recuperação e segue o planejamento de tratamento estabelecido pelo departamento médico. Em conversas com a comissão técnica, o Flamengo optou por preservá-lo da partida de domingo contra o Fluminense, visando a continuidade da longa temporada de 2025. Michael, nesta sexta-feira, o atacante iniciou o processo de condicionamento físico. Vencida essa etapa, ele será reintegrado para os trabalhos em grupo. Está praticamente fora da final do Campeonato Carioca. Bruno Henrique, o atacante apresentou boa evolução ao longo da semana e segue em processo de recuperação. Também praticamente fora da final do Campeonato Carioca. Danilo, cortado da seleção, tá? Já vou falar para vocês aqui quem mais foi cortado. O Neymar também foi cortado e quem entra no lugar desses atletas. Mas sobre o Danilo, esse comunicado aqui, gente, inicialmente o Flamengo havia noticiado publicamente, como tem feito, mostrando muita transparência, que o jogador estava apenas com controle de carga. Não joga, sei lá, um mês, está ausente aí há 4 partidas e foi cortado da seleção. O que aconteceu durante esse processo? Ele se machucou durante esse controle de carga? Ou ele já estava lesionado e o Flamengo anteriormente não quis falar que era uma lesão? Porque fica esse questionamento. Não tem como não questionar isso. O jogador inicialmente ficou fora de uma partida por controle de carga. Agora está fora de uma final do Campeonato Carioca e cortado da seleção brasileira. Teve algo. Fica esse meu questionamento aqui. Sobre o Danilo ser cortado, não foi só ele, tá? A CBF anunciou o corte do goleiro Ederson, do Manchester City, Danilo, do Flamengo, e Neymar. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Neymar cortado da seleção brasileira. Para os lugares desses 3 jogadores, Dorival chamou Lucas Perry, do Lyon, Alexandro, do Flamengo, para a vaga do Danilo, e Endrick, do Real Madrid, para a vaga do Neymar. Diante disso, eu consigo entender que o Dorival anteriormente havia chamado o Danilo para a lateral esquerda. Faz sentido, porque ele só tinha o Arana como lateral esquerdo de ofício. E muita gente falando, ele só chamou um lateral esquerdo. Então, na cabeça do Dorival, da comissão técnica, o Danilo iria fazer a função de lateral esquerda. Ou seja, é uma forçação de barra para levar um jogador. Porque na lateral direita, ele tem outros jogadores. Na zaga, ele tem outros jogadores. Ah, beleza, então vamos chamá-lo para a lateral esquerda. Aí o Danilo é cortado, ele vai e chama o Alexandro, do Flamengo. Assim, vou ser bem sincero, torço para o jogador, acho que deve ser uma sensação única, vestir a camisa da seleção, mas gente, o Alexandro acabou de voltar de uma lesão. Era ideal que ele ficasse no Flamengo, focando na preparação para o início do Campeonato Brasileiro. O grande foco do Flamengo nessa temporada, é a prioridade do Flamengo nessa temporada. Eu, particularmente, não gostei da convocação do Alexandre. Já não tinha gostado da convocação do Danilo, e eu falo isso desde a época que o Danilo era da Juventus.
não é só porque ele está vestindo a camisa do Flamengo. Eu particularmente não gostei, tá? Quero a opinião de vocês. E sobre Neymar, questões físicas, inclusive nessa sexta-feira, não é assim, é falar um pouco lá do pessoal, mas saiu uma bomba aí, Léo Dias, lá no Fofocalizando, do SBT, inclusive emissora que eu trabalho, de envolvimento do Neymar com uma menina, a menina entrando ao vivo. Nossa senhora, uma confusão danada na vida pessoal do Neymar, e o Neymar novamente chamando a atenção apenas fora das 4 linhas. O carnaval, foi pro carnaval mesmo lesionado. O Neymar sendo o Neymar, no fim das contas o Jorge Jesus esteve sempre certo, e a gente está percebendo isso. Eu acreditei, eu vou ser sincero, eu acreditei que o Neymar pudesse ficar mais focado, mudar o foco dele pensando numa Copa do Mundo. Mas diante dos últimos fatos aí, eu tô vendo que eu fui enganado. E vocês acreditaram que Neymar pudesse ter atitudes diferentes? Inclusive, o clima de decepção chegou no ambiente da seleção brasileira em relação ao Neymar. O clima de incômodo e frustração também entre parceiros comerciais que já tinham ações programadas para os jogos da data FIFA. Lembrando que a seleção brasileira vai pegar Colômbia e Argentina, os 2 principais adversários nesse momento no cenário sul-americano. E eu confesso que eu estou curioso para ver como o Dorival vai encaixar o Wesley na lateral direita da seleção brasileira, porque hoje para mim ele é titular, não sei para vocês, mas o que o Wesley está jogando é muita bola. O Dorival tem que dar um jeito de colocar o Wesley no time titular. E por falar em seleção brasileira, galera, Gerson está convocado para a seleção brasileira, jogando muita bola. E o Flamengo iniciou conversas para renovar o contrato desse jogador. O iniciar conversas é bem no início mesmo. O que a diretoria fez? No caso, o José Boto entrou em contato com os representantes do atleta e falou: olha só, estou disposto a pagar isso aqui de valorização salarial. O Gerson quer ouvir? Vocês topam sentar para conversar? A partir daí a gente conversa sobre o novo tempo de contrato. Gerson tem vínculo atualmente com o Flamengo até dezembro de 2027. Ele aceitando os números apresentados pelo Flamengo, e aí o Flamengo vai avançar nas tratativas para renovar o contrato. A primeira missão o Flamengo já conseguiu, inclusive, informação que a gente trouxe com exclusividade, o Flamengo confirmou hoje, antes da entrevista coletiva do Léo Pereira, o Pulgar, junto com o José Boto, foram lá, falaram sobre a renovação de contrato, como a gente havia dito, até dezembro de 2027, muita gente informando até dezembro de 2028, mas a gente trouxe com exclusividade que na última reunião o tempo de contrato mudou por conta da multa rescisória, que é de 7 milhões de dólares a partir do meio de 2026. Até lá o Flamengo, se alguém quiser contratar o Pulgar, terá que negociar diretamente com o Flamengo, se não, tem que esperar até 2026 e pagar a multa rescisória de 7 milhões de dólares, que dá 40 milhões de reais. Então o Flamengo iniciando as conversas com o Gerson, informação publicada primeiro pela Isabelle Costa, que nós confirmamos, e agora o Flamengo vai avançar essas tratativas com o Gerson. Outro jogador que o Flamengo tem o desejo de renovar, Varela. O jogador é visto como importante no dia a dia do Flamengo, como um jogador, hoje ele não é titular, mas é uma peça extremamente importante no dia a dia, nos treinamentos. As pessoas relatam que o Varela eleva muito o nível técnico do treinamento, exigindo demais dos jogadores, dos seus companheiros. Então o Flamengo vai chamar o empresário desse atleta para conversar, para tentar renovar o contrato dele também. O futebol é feito de ciclos, mas alguns parecem nunca ter um fim definitivo. Gabriel Barbosa, o Gabigol, deixou o Flamengo recentemente, mas, ao que tudo indica, o craque já sente o peso da saudade. Informações vindas dos bastidores apontam que o atacante estaria arrependido de sua saída e, mais do que isso, manifestando o desejo de um retorno ao clube onde se tornou ídolo. Segundo o jornalista Miguel Júnior, Gabigol confidenciou a amigos próximos que está arrependido e nada se compara ao Flamengo. A conexão com a torcida, o calor do Maracanã, a rotina no ninho do Urubu, tudo isso estaria fazendo falta na nova fase da carreira do jogador. E mais, ele enxerga com bons olhos uma volta ao Mengão, especialmente agora, com mudanças na diretoria. A saída de Gabigol não foi simples. A antiga gestão rubro-negra chegou a avançar em uma renovação de contrato com o atacante, mas um recuo do ex-presidente Rodolfo Landim frustrou os planos.
O Cruzeiro entrou em cena com uma proposta vantajosa e o desfecho foi sua despedida do clube carioca. No entanto, as portas realmente se fecharam. Para um jogador que escreveu capítulos inesquecíveis na história do Flamengo, um possível retorno parece natural. Afinal, foram títulos, gols decisivos e uma relação única com a torcida. Mas será que o Flamengo deve apostar novamente em Gabigol? Será que ele voltará a vestir o manto sagrado em breve? Acho que para a carreira dele seria muito melhor ele ter continuado no Flamengo, onde ele já era ídolo e tinha uma excelente conexão com a torcida do Flamengo, que mesmo nos seus piores momentos sempre apoiou. Acho que sua saída foi um erro da parte dele e agora o time está bem encaixado. Não sei se ele conseguiria ser titular nessa equipe do Flamengo atual. Agora, a palavra está com vocês, torcedores. O que acham dessa reviravolta? Gostariam de ver o artilheiro de volta? Deixem seus comentários. E não esqueçam, se gostou do vídeo, curta, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade do Mengão. Saudações rubro-negras.